Olha eu aqui de novo, pessoal, mais uma vez para mais uma aula de progressão geométrica. Hoje a gente vai começar com os conceitos iniciais de uma progressão geométrica. A progressão geométrica ela tem uma estrutura parecida com a estrutura de progressão aritmética. Existe até um macetezinho que a gente faz para não ficar decorando a fórmula, embora seja importante saber a fórmula do termo geral, né? Que a fórmula do termo geral é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, sendo que nós temos aí o primeiro termo que é 1, o Q é a razão. Na progressão geométrica existe uma diferença em como a gente encontra a razão, porque na aritmética é a subtração de um termo menos o seu antecessor. Na progressão geométrica é a divisão de um termo pelo seu antecessor. Por isso que a razão é Q, que vem de quociente, que é o resultado da divisão. Captaram? Então a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Essa PG que vocês estão vendo aí aparecer agora aí no quadro, esse exemplo que eu coloquei, estão vendo? 5, 10, 20, 40, 80, 160 e assim sucessivamente. Nós temos que o 5 ele é o A1, o 10 A2, 15, 20 A3 e assim sucessivamente. Como eu já falei, a razão é Q. Como é que a gente encontra a razão? Dividindo um termo pelo seu antecessor. No caso, por exemplo, se a gente dividir 10 por 5, a gente encontra 2. Se a gente dividir 20 por 10, também dá 2. 40 por 20, dá 2. Assim como na progressão aritmética, a progressão geométrica ela tem uma razão constante. Ou seja, é a mesma razão o tempo todo, senão não é uma progressão, não é uma sequência. E as progressões elas são fundamentadas em cima das sequências numéricas. Só que dá pra gente trabalhar com a fórmula de outro jeito, semelhante com o da progressão aritmética. A diferençazinha é só num detalhe. Vocês viram que na fórmula do termo geral é A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então significa o seguinte, ó, que o primeiro termo é A1. Vai aparecendo aí pra vocês, hein? O segundo termo, que é A2, ele é A1 vezes Q elevado a 1. Agora, quem é o A3? O A3, ele é o A1 vezes o Q elevado ao quadrado. Veja só, 3 menos 1, 2. Veja que segue o mesmo processo lá da progressão aritmética, a diferença é que a gente usa o sinal de vezes em vez do sinal de multiplicação. Se vocês não tiverem lembrado, eu posso deixar o link aqui embaixo, ou aqui no vídeo mesmo, para vocês irem direto lá para a nossa aula de progressão aritmética, relembrar um pouco desses conceitos. E assim sucessivamente, ó, A5 seria A1 vezes Q elevado à quarta potência. E por último, como vocês podem ver aí, A100. Quem seria A100 na progressão geométrica? Seria o primeiro termo A1 vezes a razão, que é Q, elevado a 100 menos 1, 99. Ó, outra coisa que a gente pode utilizar também na hora das aulas, que é importante a gente saber sobre progressão geométrica, é uma propriedade interessante. Lembrar a propriedade do termo médio da progressão aritmética, né? Na PA a gente diz que A1 mais A3 dividido por 2 é igual a A2, não é isso? Ou seja, a média aritmética do primeiro e do terceiro termo, ele é igual ao termo médio. Na progressão geométrica, nós também temos algo parecido. Como é que a gente encontra o termo médio de uma progressão geométrica? Vamos dizer que a gente tenha uma PG formada por A, B e C. Como é que a gente encontra o termo médio? Eu vou deixar bem estabelecido aí para vocês, ó. B ao quadrado, ou seja, o termo médio ao quadrado é igual à multiplicação do primeiro termo com o terceiro. Então, B ao quadrado é igual a vezes C. Isso implica que o módulo de B é igual a raiz, ó, passando a potência, né? Passando a potência para o outro lado, certo? Se a gente pegar a potência e passar para o outro lado, o que é que a gente tem? Que o módulo de B é igual a raiz de A vezes C. Então, com essa fórmula aí, a gente encontra também o termo médio e é importante para a gente resolver algumas questões. Essa foi a nossa aula de hoje e na próxima aula de progressão geométrica a gente vai fazer 2 questões dessa explicação que a gente teve hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, então até
a próxima aula com a resolução de questões. Beleza, pessoal? Estamos só começando a progressão geométrica. Foi um prazer estar com vocês. Fui.